Querido amigo e mestre Jesus, e nesse momento nós estamos conectados, pensando em Ti e no Teu amor. Agradecemos por esses momentos em que encontramos, visualizando o Teu sorriso, visualizando um abraço emanado por Ti para todos nós. Agradecemos por essa paz. Agradecemos pela nossa família, Jesus. A família física, a família espiritual. Agradecemos o apoio do nosso guia e mestre, nosso anjo de guarda, que está conosco, nos apoiando. Nós não estamos sós, Jesus. Os teus ensinamentos vivem até hoje e através do teu evangelho. E também do Espiritismo encontramos os esclarecimentos necessários para enfrentarmos os desafios do dia a dia. Que possamos ter paz, tranquilidade, harmonia e muito amor, valorizando a família, valorizando às vezes os momentos de solidão como forma de reflexão perante nossa vida e o caminho que precisamos seguir. Jesus amado, obrigada por tudo. Sentimos Tua presença em nossas vidas. E como isso é bom, como somos privilegiados. Quantos não têm a Ti? E nós que temos a Ti como guia e modelo, nos sentimos acolhidos e amados. Que a Tua mensagem possa chegar a mais e mais pessoas, através de nós, das nossas ações e a dos nossos irmãos, que também têm a Ti como norte. Obrigada mais uma vez e que assim seja. Que o Pai do Céu possa nos abençoar em mais esse momento de aprendizado, de trabalho, de estarmos aqui reunidos em nome dEle, do Pai e do nosso irmão maior, Jesus Cristo, que veio à Terra nos mostrar tanta coisa e como criaturas ainda em desenvolvimento, em crescimento, deixamos passar como filhos ainda rebeldes, como irmãos ainda rebeldes, buscando ainda as compensações da matéria. Matéria essa que será novamente objeto de estudo hoje, matéria que está ligada ao universo, à criação desses mundos materiais, seja a nível visível ao nosso plano encarnado, como invisível esse próprio plano encarnado também. Interessante porque esse assunto está agora no começo do Livro dos Espíritos, onde retornamos depois de termos terminado, e falamos um pouquinho sobre isso já, e falamos naquele momento sobre matéria escura, energia escura, estados da matéria. Então, obviamente, não vamos repetir tudo isso, mas vamos tentar trazer alguns resumos também desse assunto já abordado, para tentar fazer alguma congruência com o que a gente vai trazer hoje. Então, espero que a gente possa, de fato, atingir os objetivos da noite e que esse encontro seja proveitoso para vocês, como foi para mim no momento da preparação. Hoje vamos falar da formação dos mundos, as questões do Livro dos Espíritos, 37 a 42. Vamos fazer um pouquinho diferente do que costumamos fazer e vamos dar uma lidinha rápida nessas questões para que vocês possam observar a própria linguagem do codificador nas perguntas, na maneira inteligente de se perguntar, como um bom pesquisador que era, um bom questionador, uma criatura de inteligência acima do comum. E a maneira também clara, objetiva, que os espíritos trazem informações que às vezes a gente complica, né? Complica tanto, ainda mais quando parte da ciência. A gente acha que para que a coisa funcione tem que ser complicada, né? Tem que falar difícil. E não é bem assim, né? Então vamos seguir. Começar lendo então as questões
do Livro dos Espíritos, na 37, Kardec pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Os Espíritos respondem: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Na 38, Kardec pergunta: como criou Deus o universo? Espíritos respondem: para me servir de uma expressão corrente, direi: pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Na 39, Kardec pergunta: poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Os Espíritos dizem: tudo que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Na questão 40, Kardec pergunta: serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? E a resposta: isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Na 41, pergunta-se: pode um homem completamente formado, pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço, a matéria que o compõe? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. E na 42, para finalizar as perguntas: poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? A resposta: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretende sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Então, feito a leitura das perguntas e das respostas, podemos tecer agora alguns comentários acerca do assunto. Assunto que nos faz voltar um pouco no tempo. Tempo. Engraçado essa palavra, porque ela faz parte do nosso dia a dia. É um pouco complicado a gente imaginar uma coisa, uma situação, um processo, uma vivência, sem a influência do tempo. Porque nós somos seres que estamos ligados diretamente a esse conceito. E é difícil para a gente pensar em algo eterno. Então, quando a gente pensa o princípio das coisas, a gente pensa, bom, em algum momento o tempo começou. Mas e antes desse tempo? Ou dessa mensuração de tempo, o que existia? Deus é eterno, então ele existiu sempre. Ele existe sempre, mesmo antes de trazer esse conceito e essa dimensão do tempo. E isso é importante a gente já começar a pensar aqui, porque essa noção de tempo, ela é bastante relativa. Relativa, talvez não no seu aspecto da contagem no relógio, mas relativa também no que concerne à nossa própria imaginação, pensamento. Percebam que quando a gente faz uma coisa boa, o tempo parece passar mais rápido. E quando a gente está passando por uma situação difícil, parece que o tempo passa mais devagar. Mas na verdade é a mesma coisa. A nossa percepção é que está alterada. Então talvez isso nos faça tentar ter um pouco de analogia em relação a essa eternidade. Então Deus existiu sempre. Ele é o princípio de tudo. Ele é o Criador. Ele é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. E em algum momento, como as perguntas dizem, fez-se a luz. Deus diz: faça-se a luz. E a luz é feita. E a luz surge. E a luz aparece. E aqui a gente já tem que pensar uma coisa importante. Quando a gente fala de formação dos mundos, a gente não está falando apenas da formação da Terra.
Então a gente precisa já abrir a nossa mente desde agora. Não é a Terra, mas todos os mundos. E esses mundos, que são os mundos, como falamos antes, dos encarnados e também dos desencarnados. E o que são esses desencarnados? O que são esses encarnados? Rapidamente trazendo, existe um mundo dos espíritos, que são aqueles mundos onde estão habitando os espíritos desencarnados, e que lá também existe matéria, uma matéria que ela é manipulada de forma mental, consciente ou inconsciente, formando as cidades, as cidadelas, os postos avançados, e a gente já falou um pouco mais sobre isso em outro momento. Mas também existe o mundo dos encarnados, que é esse onde nós habitamos, que nós conhecemos melhor, onde existe os carros, os prédios, a areia, o mar, os nossos próprios corpos, que são também materiais. Então é uma conformação, uma formatação diferente do princípio material, tá? E aí a gente vê a trindade: Deus, Espírito e matéria. Essa matéria que em algum momento foi criada, porque ela não existe toda a eternidade como Deus, como o Espírito também em algum momento foi criado, e que nas perguntas já nos é esclarecido desde o começo. Seria muito louco aquele que tentasse entender isso nesse momento. Que momento é esse, gente? O momento que estamos de evolução. Ainda nos falta o sentido, ainda nos falta a capacidade intelectiva e talvez até emocional de perceber, de entender essas nuances. Imaginem vocês, imaginemos nós, se é tão difícil a gente entender algo que não passa pelas leis do tempo, como será possível entender todas essas influências que o espírito tem sobre a matéria e como a matéria, no seu estado bruto, no seu estado primário, se comporta de diferentes formas, formando outras matérias? É meio abstrato, mas é importante. A gente vê que existem algumas analogias interessantes. Nós vemos, por exemplo, na formação dos nossos materiais orgânicos e inorgânicos aqui na Terra, a junção de elementos primários simples, que quando se juntam formam elementos complexos, compostos, como a água, que vem do hidrogênio e do oxigênio. Separados não formam água, juntos formam a água. E em determinada proporção, porque se tiver uma proporção diferente, ele já deixa de ser aquela água para ser uma água oxigenada, uma água que causa corrosões. Então até isso a gente pode fazer uma analogia. Então trazendo para aquela matéria primordial, aquela matéria do princípio material, a gente compreende o conceito de fluido cósmico universal, que é esse fluido material que está ali naquele momento de criação, naquele momento, por exemplo, do Big Bang, ou a explosão que traz essa matéria, que joga essa matéria para o universo numa expansão constante, numa força tal que a expansão simplesmente não parou. Acreditava-se antes que essa expansão pararia e que haveria um retorno desse universo ao ponto primordial, fazendo, vamos dizer assim, um fechamento desse universo. Mas hoje em dia já sabe-se que não é por aí. Ele continua a expansão e levando essa matéria para locais distantes. E aí vem a história da matéria escura, da energia escura, que vão se formando gradativamente em outras substâncias, fazendo então esse contraponto rapidamente entre o espiritual, que a doutrina espírita nos traz com o fluido cósmico universal, e o que a ciência tradicional nos traz como matéria e energia escura. Interessante. Então, Deus, Espírito e matéria. Se Deus é soberanamente justo, bom, imutável, único, onipotente, será que ele faria alguma coisa que não fizesse sentido? Será que ele criaria alguma coisa sem colocar nelas atributos ou leis que pudessem guiar-lhe o processo de crescimento, de evolução, de desenvolvimento? E ao mesmo tempo,
por que será que ele criaria o espírito e a matéria? Ora, Deus sendo Deus, ele poderia de repente ter uma ideia e dizer, não, eu só vou criar o espírito, ou não, eu só vou criar a matéria. Mas ele criou os dois. E por quê? Para a cooperação. A cooperação tão necessária que ainda hoje não aprendemos. A cooperação de estar um do lado do outro, princípio material e princípio espiritual, no processo de formatação desse universo. A partir da evolução dentro do mundo espiritual, não encarnado, com a manipulação dessa matéria cósmica pelo pensamento, pelas emoções, pelas ideias, conscientes ou inconscientes, mas também nesse mundo encarnado, nesse mundo mais material, na manipulação da matéria com ferramentas, com instrumentos, com as mãos, com os pés, com os corpos. E a própria evolução ou embelezamento desse corpo, criando neste próprio corpo características diferentes a cada momento de reencarnação, a partir do momento que trazemos ganhos, experiências diferentes. E sabemos que esses ganhos e experiências diferentes, elas são impressas no nosso corpo, seja num processo de embelezamento, seja num processo de expiação ou de prova. Através desse intermediário entre a matéria física e o espírito, que é o perispírito. E por que eu estou falando disso, se a gente está falando aqui da formação dos mundos? Porque essa formação dos mundos, amigos e amigas, tem a ver com a cooperação dos espíritos. Espíritos que somos nós, co-criadores do universo. Então, nada que Deus faz ou fez é isento de propósito. Tudo está interligado. E eu vou repetir. A cooperação está aí no universo desde o seu primórdio. Porque hoje a gente ainda teima tanto em competir ao invés de cooperar? Porque a gente teima tanto ainda em trazer para mim ao invés de compartilhar com o outro? Porque a gente teima tanto em se achar o centro do universo, quando o universo é infinito? Isso significa que ele não tem um centro. Pensemos sobre isso. Fundamental para o nosso próprio crescimento e evolução espiritual. Lá no plano espiritual é interessante porque ele nos serve como molde. Os espíritos dizem isso. Que essas construções ou esses ganhos, essas formações a nível espiritual são trazidas quando chegamos à matéria no processo de encarnação, e a partir dessas ideias colocamos nesse mundo visível aquilo que já enxergamos lá. Então, homens de gênio ou espíritos geniosos vêm do mundo dos espíritos ao encarnar, trazendo essas ideias, sejam arquitetônicas, sejam de trabalho, sejam de artes, sejam de música, e traz como algo grandioso, maravilhoso, aqui para nós. Cada um de nós, pensem nisso, cada um de nós traz características assim, uns mais, outros menos, um nos campos e outro em outros campos, mas todos nós trazemos. Todos nós somos importantes na obra da criação, na obra da cocriação. Às vezes, a gente acha que o mais importante é aquele que traz um intelecto maravilhoso, uma dialética maravilhosa, que constrói, que pesquisa, e menos valorizamos aquele que está ali, varrendo ou limpando com tanto carinho. Aquilo que ele traz do amor, do carinho, naquela tarefa, bota um aspas bem grande aqui, tá? Simples, porque não é simples. Simples é nos olhos da gente, mas naquela tarefa ali diferenciada, ele está trazendo um ensinamento profundo para todos nós. Da mesma forma que aquele intelectual com a dialética maravilhosa também traz, cada um no seu campo.
E aí a valorização de cada característica espiritual que está aqui na Terra é fundamental. Mas ela não vai acontecer, escutem bem, se nós não aprendermos a valorizarmos a nós mesmos. Se nós não conseguirmos penetrar nesses antigos mistérios, que não são mais mistérios, pois a doutrina dos espíritos está nos esclarecendo que somos co-criadores do universo, co-criadores desses mundos. Gente, isso não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. É algo que deve nos orgulhar. Não aquele orgulho que vem derivado da vaidade, que vem derivado do egoísmo e do egocentrismo, mas aquela satisfação de saber que fazemos parte de algo grande, de algo maior e que somos peças fundamentais no encadeamento, pois se dentro de uma corrente um elo quebra, toda a corrente fica fraca. Então temos valor, mesmo que não estejamos ainda enxergando. Ele existe. Busque e encontrarás. Tem lá na Bíblia. Buscai e achareis. Esses conceitos, eles nos fazem pensar também que além do universo ser infinito e eterno, ele traz para a gente uma característica importante, que a gente precisa tentar fazer uma analogia com tudo isso que a gente tem conversado aqui agora. Então pensemos, imaginemos a seguinte situação: nós viajando pelo universo na velocidade da luz, saindo daqui da Terra e seguindo em direção a qualquer lugar. Se o universo é infinito, percorri léguas e léguas e léguas, será que isso significaria alguma coisa tão importante? Ou seria uma medida tão grande a ponto de dizer, estou próximo do infinito? Não, seria apenas um passo, ou menos do que isso. Da mesma forma, se eu começasse a contar o tempo que eu comecei a fazer isso, será que em algum momento eu vou chegar ao fim dos tempos? Como se fala? Também não, porque a partir do momento que somos criados, não nos acabamos mais. Só Deus é eterno, mas nós somos imortais. Então, em algum momento vamos compreender melhor esses conceitos tanto de infinito como de eternidade. Mas é interessante que a gente tenha paciência, que a gente, durante esse processo, a gente consiga realmente ir construindo junto com Deus, com os espíritos, com nossos companheiros, com nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, irmã, amigo, chefe, com nossos subordinados, tudo aquilo que precisamos fazer. E parar de se preocupar tanto com isso. Estava eu conversando com alguns colegas sobre o aumento impressionante de casos de ansiedade e depressão no nosso meio, né? E em particular também em adolescentes. E a gente via conversando sobre a necessidade do corre-corre, do dia a dia, de tudo ser feito de tão rápido, né? E a tecnologia que vem com a intenção de ajudar, a gente não está sabendo utilizá-la muitas vezes e acaba sendo mais uma fonte de estresse, de ansiedade, depressão. E a gente reflete, poxa, caramba, depressão, já diz, é excesso de passado, então a gente vive lá no passado, pensando no que fez, do que deixou de fazer, no que poderia ter feito e não fez, e se lamentando e se culpando, e entrando num ciclo vicioso que parece que não tem fim, que nos remete a uma tristeza, a uma falta de vontade de fazer as coisas, porque a gente não enxerga outro caminho, a gente só enxerga aquilo que deixou de fazer, ou que fez errado. Tem outros que vão lá para frente, para o futuro, e pensando apenas nas suas metas, nos seus objetivos, no que quer ser quando crescer, no carro que vai comprar, na casa que vai ter, na família se vai fazer, se não faz, se vai trabalhar, se isso, aquilo, e entra naquele ciclo da ansiedade, que é o excesso de futuro. E mesmo aqueles que tentam se colocar no presente, nós ficamos, porque eu não estou isento disso, estressados.
Então, excesso de passado, depressão, tristeza, excesso de futuro, ansiedade, excesso de presente, estresse. E aí a gente questionava, meu Deus, tudo isso está ligado ao tempo. Novamente o conceito de tempo. Em algum momento a gente vai perceber que só existe o agora. O agora existe. O passado já passou, o futuro não chegou. Então só existe o agora. Por que queremos perder tanto tempo pensando lá ou cá, ao invés de mergulhar nessa dádiva do agora, nesse presente do agora, mas não entrando nessa noia de ficar buscando estresse ou tanta coisa para fazer ao mesmo tempo. Vamos respeitar os nossos tempos. Vamos respeitar os tempos dos outros. Respeitar, tá? Eu não estou dizendo aqui negligenciar, que é uma coisa completamente diferente. Mas respeitar. E isso tem tudo a ver com a criação e formação dos mundos. Porque Jesus é o governador do planeta Terra, sabe, da Via Láctea. Será que Jesus, se ele tivesse a capacidade intelectiva que nós temos aqui, ele teria condições de criar algo, ou de co-criar algo tão grandioso, aproveitando das leis de Deus, isso é, a partir da compreensão das leis de Deus, utilizar da sua inteligência junto com seus, que ele não fez sozinho, né? Junto com seus amigos espirituais, discípulos espirituais, e criar algo tão grandioso? Se ele ficasse o tempo todo apenas pensando, não, eu vou fazer isso dessa forma porque amanhã ele vai estar assim. Não, mas peraí, que lá atrás a gente fez uma coisa errada, não pode fazer de novo, porque senão vai dar culpa, vai dar uma sensação de mal-estar. Será que Jesus tivesse essa ainda noção de tempo que nós temos, ele teria conseguido criar ou co-criar essa Terra, essa Via Láctea do jeito que ela é? Eu acredito que não. Porque se eu, por exemplo, fosse tentar criar algo assim, se me dessem de repente, do nada, a força, o poder, a capacidade de fazer essas criações, eu tenho certeza que eu ia entrar nessa noia do tempo. De querer pensar muito no passado, de querer jogar lá na frente um futuro de ansiedade e deixar de aproveitar o momento. Enquanto estamos criando, vamos fazer algo bom, algo bem feito, pelo entendimento que temos. E isso não quer dizer da mesma forma, né, que a gente não deve olhar para o passado para aprender com os erros. O que a gente não deve é permanecer lá. E isso também não quer dizer que a gente não deve projetar para o futuro objetivos e metas, desde que a gente promova essa reflexão, mas se mantenha no presente, na construção e aproveitando esse presente. Dá para entender, gente? Será que está dando para fazer essa reflexão, essa analogia? Porque eu digo a vocês, enquanto eu estava estudando o assunto, essas reflexões não pararam de vir na minha cabeça. Porque mesmo esses assuntos de ciência mais pura, elas podem nos trazer reflexões importantes para a nossa vida, para o nosso presente e até para o nosso futuro. É interessante também a gente pensar que quando Deus, ele disse assim, vamos criar algo e alguém, ou algo ou alguém, ele não se preocupou no que os outros vão pensar. Ele não se preocupou se vão achar ruim ou se vão achar bom. Sabe por quê? Porque ele tem todas as qualidades morais, éticas e eu vou tentar fazer uma analogia aqui meio humana, mas uma inteligência emocional que nós ainda estamos aprendendo a adquirir. Então, quando ele criou tudo isso, veja que beleza, que lindeza que é. Mas mesmo assim, tem alguns que acham feio, tem alguns que destroem, tem alguns que menosprezam
essas belezas que vemos, e menosprezam inclusive a vida. A vida que foi criada por Deus. E ele não se preocupou lá se alguém ia fazer isso ou não, porque ele sabia, ou ele sabe, que durante o processo de evolução a gente vai aprender. E ele nos ama da mesma forma, desde o momento da criação até o momento da nossa perfeição relativa. Então, que tal a gente também não aproveitar essa lição de Deus e parar de se preocupar tanto com o que os outros pensam da gente? Parar de se preocupar tanto com se eu falar isso ou deixar de fazer aquilo, eu vou agradar ou não vou agradar alguém. Minha gente, isso pode paralisar a gente de forma que a gente vai ficar numa briga eterna de autoestima sem sair do canto. Isso não quer dizer, e lá vou eu com meus poréns, né? Isso não quer dizer que a gente deve menosprezar ou desrespeitar os outros, porque aí a gente já está infringindo outra lei. É invadir o espaço do outro. Isso também não é legal. Quando a gente fizer ou pensar em fazer alguma coisa, a gente tem que ver o alcance daquilo. Se aquilo vai machucar alguém, se aquilo vai fazer algum mal. E aí, às vezes, é melhor calar do que fazer. Mas a gente precisa ser autêntico também. E aí é que é o grande dilema que a gente está aprendendo. Qual o limite do fazer ou não fazer, calar ou falar? Vamos pensar também sobre isso. Mas dá valor, gente. Dá valor o que nós somos, o que nós temos. E sermos, como eu poderia dizer, sermos essência. A essência que somos. Nesse universo todo, agora trazendo um pouquinho mais para esse processo de formação da Terra, né, a gente percebe que os gases foram se condensando, as estrelas, as nebulosas, elas foram trazendo formações diferenciadas a partir dos movimentos que elas... Fiz assim com a cabeça, né? É porque as nebulosas, elas fazem um processo assim de roda, né? E a partir desse processo de rodar, elas produzem forças centrípetas e centrífugas. E dentro dessas forças, alguns materiais vão se soltando em formato ainda não condensado. Então se solta como se fosse bolas. Vão rodando e vão soltando bolas de gás que vão no universo, vão se condensando porque eles estão quentes. E aí no frio lá do universo, eles vão se condensando e em algum momento eles viram aquela matéria, aquela bola, aquele planeta que se desprendeu de algo maior, uma nebulosa. E a Via Láctea foi formada assim como outras Vias Lácteas, assim como outras vias, outras galáxias, né? E essas bolas que se desprendem são os planetas. E esses planetas, antes de se condensarem, de se formarem, vamos dizer assim, rocha, sólido, porque a gente sabe que no meio ainda existe magma, existe aquele metal ainda em estado líquido, fervente. Então, antes dele se condensar, antes dele formar essa pedra, ele também pode liberar, nesse processo rotatório, outras bolinhas. E foi assim que surgiu, por exemplo, a Lua. Tá? No planeta Terra. E outros planetas também, as luas surgem dessa forma. Então, a partir desse movimento, então formou-se a Terra. E nessa Terra, ainda incandescente, apesar de já começando a ficar sólida, essas tempestades ou essas erupções vulcânicas com essa matéria incandescente, com amônia, com metano, com ferro, eles começavam a se desprender desses vulcões e entrar em contato com tempestades elétricas. Tempestades elétricas essas que começavam a mudar a conformação desses metais e liberar substâncias, transformando as substâncias simples em hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e todas aquelas substâncias que podiam trazer mais tarde a vida.
vida que conhecemos hoje. E essas substâncias, elas começaram a precipitar e voltar no processo de ebulição. Precipitava e voltava, até que em algum momento se criou a água com H2O e começou-se a chover água. E aí começou a fazer aquela sopa orgânica que começou a trazer a possibilidade da vida na Terra. Sabe-se que a vida, hoje não é sobre vida, mas só para trazer, para a gente tentar fechar um pouquinho esse raciocínio, sabe-se que a vida ela pode se dar de forma diferente em outros planetas. Inclusive as características da matéria de outros planetas podem ser diferentes das características da matéria que temos aqui. Isso em nenhum momento diz nada do que a doutrina espírita nos traz. Porque a doutrina espírita é clara quando diz que a matéria pode se formatar de formas diferentes. E que a vida se dá quando há condições naquele planeta da vida aparecer. É interessante, porque aí uma outra parte da matéria, vamos dizer assim, outra formatação da matéria, que é o fluido vital, consegue agir naquela matéria inorgânica. Isso é, uma matéria que não tem vida, como um mineral, por exemplo. E consegue agir ali e dar uma centelha de vida. E ali ela se transforma em matéria orgânica, que é aquela matéria que vai trazer a vida. Percebem como é lindo? Percebem como tudo é encadeado e que pode nos trazer lições fantásticas de paciência. Porque esse processo de formação dos mundos não é rápido, mas não é mesmo. E aí, de novo, aquela noção de tempo que a gente falou antes. Paciência. Nós precisamos aprender a ter paciência com as coisas da vida. Porque tudo é encadeado. Então, por que a gente quer acelerar as coisas se elas têm o seu tempo de acontecer, de aprender? E aí, nessa tentativa de acelerar, para chegar num futuro que a gente vive lá, a gente fica ansioso. Paciência. Então precisamos aprender isso também com essas lições que os espíritos nos trazem na formação dos mundos. Isso é importante porque a gente pensa muitas vezes que nós somos aquelas criaturas avantajadas, que não existem outras criaturas como nós em outros mundos e outros planetas. Esquecemos que Deus não criou apenas nós aqui na Terra, e esse planeta é apenas um pequeno. Imagine um universo infinito. Por que só aqui teria vida? Por que só aqui a gente teria essa capacidade de ser co-criador? Não é assim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E se há muitas moradas na casa do meu Pai, há muitas vidas ou seres encarnados e desencarnados em vários outros orbes. E aí alguém pode questionar, ok, Arthur, então existem esses vários seres em outros orbes, e por que a gente nunca vê? Porque a gente não tem condições ou capacidade de ver. Eles podem estar em planetas distantes, eles podem estar vibrando numa frequência diferente que os nossos olhos e os nossos instrumentos não conseguem captar. Eles podem estar vivendo dentro das crostas dos planetas. Existem tantas explicações possíveis para isso. Por que a gente vai apenas achar que eles não existem? Porque a gente não viu. De novo, a vaidade. E aí essa vaidade de que nós somos os únicos, que a gente precisa também refletir sobre isso. Então, há muitas moradas na casa do meu Pai, consequentemente, muitos espíritos. E se nós estamos, como a doutrina espírita nos traz, num processo evolutivo, então, e espíritos foram criados em momentos diferentes, e o universo é gigante, então devem existir moradas onde existem espíritos mais adiantados e onde existem espíritos menos adiantados. A gente está escutando tanto essa história de transição planetária, e isso é o que está nos fazendo refletir a verdade dessas informações. Para nós que somos espíritas, isso é uma verdade absoluta.
A ciência tradicional, de fato, não comprova a existência ou não de seres vivos em outros planetas, mas a ciência espírita traz isso. E não faz sentido, pensem comigo, que não exista. E aí, voltando à história dessa evolução espiritual, é considerado, a doutrina espírita também nos traz, a evolução dos mundos. Ora, se nós somos co-criadores, se nós temos um pool de espíritos que tem mais ou menos uma característica intelectiva para construir determinadas coisas, e eles vão construir essas coisas, vão produzir os processos de trabalho, de lazer, de cultura naquele ambiente. Se existirem espíritos mais evoluídos, também um pool de espíritos, porém mais evoluídos em outro orbe, eles provavelmente vão fazer coisas diferentes. E de acordo com a condição que eles estão ali, de entendimento. Então, os mundos também têm essa gradação, não porque a matéria se torna diferente, porque Deus quer. Não, essa matéria e esses mundos se tornam diferentes porque os espíritos que lá estão são espíritos diferentes. E aí promovem ou produzem alterações ali de acordo com seu grau evolutivo. E aí, didaticamente, esses mundos são também divididos em mundos primitivos, que são aqueles mundos onde as primeiras encarnações dos espíritos acontecem, são espíritos primitivos também, recém-saídos da criação. Então, eles não têm corpos embelezados, são puramente matéria, não têm ainda um conhecimento, um grau de moralidade. A gente vê também os mundos de expiações e provas, que são os mundos iguais ao da Terra. Então esse a gente conhece. O mal ainda é maior do que o bem. A força da matéria, no sentido de puxar a gente para esses desejos da matéria, ainda é muito maior do que os desejos e as vontades ligadas mais ao etéreo, ligados mais ao espírito, moralidade. E aí vem os mundos de regeneração, que a Terra vai se tornar, tá chegando. Tudo isso que está acontecendo com a gente não é por acaso. Estamos sendo movidos a pensar diferente. É chegada a hora da gente pensar naquela cooperação, na compaixão, no amor, na paciência. É preciso a gente perceber que o momento atual está favorecendo isso. A família, estar juntos daqueles que a gente ama, ou que a gente deixou de amar, ou deixou de conviver porque o estresse do dia a dia, porque a ansiedade que nos leva para o futuro nos afastava dessas pessoas tão importantes, e agora num processo onde a natureza está nos fazendo estar mais em casa. Isso é a mão de Deus, nos trazendo alguma coisa de reflexão. E aí muita gente pode pensar, Deus quer o mal das suas criaturas? Não, minha gente. Deus quer o bem, o amor, os valores. E a gente pode aproveitar esses momentos para desenvolver esses valores. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de ter compaixão, cuidado, tranquilidade e paciência com aqueles que estão passando pelas dificuldades maiores do que a nossa. A gente precisa ajudar, e talvez por eles nos ajudar para termos força para poder fazer pelo que está ali fora precisando. Esse mundo de regeneração, o bem é bem maior do que o mal, mas existem provas, ainda existem matéria. Depois da regeneração a gente vai para o mundo feliz. E os corpos são belos. Tem nada que se compare ao que acontece aqui na Terra. E finalmente a gente chega nos mundos celestes, que são as moradas dos espíritos puros. E quando a gente fala morada, gente, é importante a gente pensar no seguinte: os espíritos, eles não ficam lá parados, não. Porque alguém pode pensar, então esses mundos celestes, eles são os mundos do paraíso, onde a gente fica lá sem fazer nada? Não. Não são assim, tá? Existe a necessidade do espírito dele parar um pouco, algumas vezes, sei lá de quanto em quanto tempo, para refletir, para pensar, para organizar, arquitetar os planos para, por exemplo, a construção de sistemas solares,
ou de amparo e auxílio a determinados espíritos sofredores que estão exilados em planetas ou sei lá onde. Mas eles têm a capacidade, quanto mais evoluído o espírito tem capacidade de desprendimento mais forte ou mais fácil, mesmo que ainda encarnado em corpo de matéria. Então, mesmo encarnado, ele consegue se desprender da mesma forma que a gente se desprende no sono. Ele consegue fazer isso, o espírito mais evoluído, de forma mais tranquila. Então, irmãos e irmãs, é interessante porque o estudo me fez refletir não somente acerca da matéria, mas acerca de todas essas analogias que a gente pode fazer com o nosso dia a dia. Todas essas analogias que a gente pode fazer com os valores. Todas essas analogias que a gente pode fazer com os nossos processos de construção íntima e emocional. Espero que tenha valido a pena assistir a esse encontro conosco e nos colocamos à disposição para maiores conversas em outros momentos. Que Deus nos abençoe, que possamos seguir em paz com Jesus e por Jesus. Vamos fazer nossa prece? Já ia me esquecendo. Senhor Jesus, é com grande satisfação que nos colocamos aqui em posição de súplica. Súplica por misericórdia nesses momentos onde os desafios são imensos. Onde os desafios nos provocam a refletir sobre a necessidade da compaixão, do amor, da paciência para atingir uma glória celestial, agora, no presente. Que possamos aproveitá-lo, Senhor Jesus, com tudo que traz de bom ou de não tão bom, para crescer e ajudar outros no caminho. Dai-nos força para vencer as provações e seguir sempre sendo guiado por Ti, com a mesma vibração, com essa luminosidade que trazes e com a certeza de que o amor sempre vence. Que assim seja. Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos seguir em paz.